Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre o plano financeiro, qual a importância dele dentro dos relatórios e o que é um plano financeiro e o que não é um plano financeiro. Bom, o que não é um plano financeiro? Um elemento de contas e nem uma dimensão contábil. O que significa isso? Significa que um plano financeiro não é contabilizado e não está no meu fato contábil. Qual a vantagem disso? Eu tenho uma flexibilidade para que eu possa classificar despesas e receitas em classificações financeiras que não tem nenhuma ou não tem nada a ver com classificações contábeis. Traduz. Eu posso chamar de mão de obra tudo aquilo que se refere a gastos com colaboradores, sejam eles salários, rescisões, benefícios e assim por diante. Bom, vantagem disso, vantagem que eu posso ter por essa classificação do meu plano financeiro, relatórios no regime de caixa e competência classificadas as minhas despesas e receitas. Nós sabemos que todo fato contábil ou tudo aquilo que está na minha tabela de dimensões contábeis, que está nos meus fatos, que estão nos meus fatos contábeis, eu vou ter todas as informações a nível de competência e não a nível de caixa. Então, na prática, meu plano financeiro ele pode servir para empresas menores para ter apurações de resultados no regime de caixa, ou até mesmo para trabalhar com orçamentos empresariais mais simplificado. O BRP tem toda uma ferramenta para trabalhar com orçamentos a nível OBH, OBZ, ou composições simples ou composições compostas para a parte de orçamento. E lembrando que isso vai estar atrelado a fatos contábeis e as dimensões dos fatos, consequentemente, pelo regime de competência. Ao passo que, no plano financeiro, eu posso ter um mini orçamento trabalhando no regime de caixa. E também poderia ter um exemplo disso, são apurações e resultados no regime de caixa. Bom, então, o resumo de tudo isso é que o plano financeiro nada mais é de uma classificação financeira das despesas e receitas que não são contabilizados como uma dimensão. Bom, vamos analisar o plano financeiro. Aqui eu deixei um plano financeiro dentro do sistema. Esse plano financeiro que eu criei, ele está classificadinho aqui e eu posso criar essa classificação como uma árvore da forma que melhor eu sinta. Aqui eu criei uma bem analítica, mas, por exemplo, na DevCoff a gente tem 4 classificações do tipo plano financeiro. Quais são as 4? Entradas operacionais, saídas operacionais, entradas não operacionais, saídas não operacionais. O que me interessa saber, por exemplo, na DevCoff, é saber o resultado financeiro da operação, se positivo ou negativo, e quais são as entradas operacionais ou não operacionais. Por exemplo, aporte de capitais do sócio, ou amortizações dos aportes, ou assim por diante. Bom, para mim me interessa dessa forma, mas outras empresas podem interessar de uma forma mais analítica, e aí fica a critério de cada um deles. O que é importante aqui? Eu vou ter, dentro da do meu plano financeiro, se ela é um plano financeiro específico de uma organização, ou se ele é de um asterisco, seja para todas, qual o nome, qual a descrição e qual é o tipo dele. Repara que os tipos são os mesmos que eu tenho lá do meu elemento de contas. Ativo, despesa, memorando, passivo, patrimônio e receita. Por quê? Porque na hora que eu vou tirar relatórios, como por exemplo detalhes de plano financeiro, esse relatório ele vai ter o mesmo impacto. Se eu posso tirar só contas do tipo receita, só contas do tipo despesas e assim por diante. E se ele no resumo ou não? Bom, aonde está o plano financeiro? Se eu pego, por exemplo, o plano financeiro hoje, ele está em todas as partes do sistema. Consequentemente, se eu pegar, por exemplo, aqui o relatório de detalhes de plano financeiro, na hora que eu vou tirar esse relatório, plano financeiro. Então, se eu ter um relatório de detalhes do plano financeiro, ele vai me perguntar qual é o ano. Por que ele me pergunta qual é o ano? Ele vai me colocar 12 meses. Ele vai perguntar de um plano específico, de um tipo de conta específica ou de uma determinada ordem, fatura, competência, pagamento, recebimento, caixa. E se de um tipo determinado de documento específico. Bastante importante aqui, eu posso consolidar. Então aqui, por exemplo, estou tirando do meu ano de 2019, não sei se tem alguma coisa nessa base de teste ou não, eu estou falando que eu quero que o meu resultado, ou seja, o meu comparativo dos meses sejam das contas do tipo receita
e das contas do tipo despesa, por exemplo. Acabei de consolidar, a gente já viu isso. E eu poderia, por exemplo, falar que eu quero somente dos pagamentos. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai compor um regime de 12 meses. Quais são as contas que eu tive? Então, aqui ele já me trouxe os meses, mês a mês. E ele vai me falar qual é o valor. Então, aqui no caso, eu tive, por exemplo, um pagamento do chamado serviço de terceiro, negativo R$10. Qual é o meu chave de busca para me compor a árvore? E esse cara aqui foi dentro do meu mês de outubro. E eu poderia criar N visões. A gente já viu isso, mas basicamente a gente pode selecionar para cada relatório desse visões. Então eu poderia criar uma visão simples, vou falar, olha, eu quero todos esses nomes aqui, então eu poderia deixar só o nome, eu não quero a descrição, se na transação de venda ou não, não quero, me interessa qual é o tipo de documento, me interessa o total, o tipo ou empresa de organização. E consequentemente eu poderia organizar, então eu poderia vir e falar, eu quero que aqui que é abril, fevereiro, então por exemplo, fevereiro, abril, agosto, janeiro e assim por diante, conforme eu vou organizando essas janelas, conforme eu deixei aqui. Então, eu quero que classifique, por exemplo, por algum motivo, eu quero que classifique por tipo de conta, quero que classifique grupo por tipo de conta e quero, por exemplo, que soma para mim os valores totais que estão aqui embaixo. Então, eu posso vir compondo esses relatórios em tempo real, e aí ele já me dá todo tipo de despesa, qual é o valor. Isso também se exporta, porque a gente já falou sobre cubo, sobre a importância de operar em cubos, e eu posso organizar da forma que melhor me interessa. Eu poderia deixar todos os meses organizados um a um, eu poderia deixar somente o valor do plano financeiro em si. Então repara que aqui ele chamou de serviços de marketing e o plano original é serviços de terceiro. Então fica a critério de cada um compor a melhor visão sua. Ainda falando sobre o plano financeiro, aonde está o plano financeiro? O plano financeiro está na ordem de venda, está no pedido de compra. Uma vez setado na ordem de venda e setado na ordem de compra, no pedido de compra, ele vai automaticamente jogar para a fatura. E, consequentemente, na hora que eu criar um pagamento, um recebimento desses itens, ele também atrela ao pagamento e recebimento o mesmo plano financeiro. Então, numa empresa que eu vou usar o plano financeiro, é importante e fundamental que eu comece lá na minha origem, no pedido de compra e na minha ordem de venda, as classificações para que ele venha replicando. E quando eu coloco faturas avulsas, o sistema também classifico. E quando eu faço pagamentos dentro do sistema e não coloque ou não atrele uma fatura, eu impute qual é o tipo do meu plano financeiro para que eu possa ter esses resultados. Então, o plano financeiro é um item bastante importante porque me permite ter uma visão financeira das minhas receitas e despesas que não necessariamente refletem minha visão contábil. E me permite ter uma visão financeira no regime de caixa das minhas receitas e despesas, ao passo com um plano de contas, ou seja, uma DRE ou um balanço patrimonial, vai me permitir ter uma visão no regime de competência. Bom, por isso, obrigado. Até o próximo vídeo.